com você. Deixa eu tirar isso aqui. Tá bagunça o meu escritório. Enfim. Hoje é mais uma live de preparação para a semana do Fisiopélvico de Referência. Estamos fazendo live para preparar você para a semana de conteúdo gratuito incrível que você vai ter a partir do dia 29. Então, essa semana de preparação serve para você entender a importância de participar da semana do Fisiopélvico de Referência. E, além disso, você tem a chance de ganhar imersão em proctologia. Se você assistir as lives, coletar as palavras-chave, você pode ganhar imersão em proctologia. E muita gente, muitos fisioterapeutas, têm segurança na atuação da proctologia, não sabem atuar na proctologia. Então, é uma oportunidade incrível também para você vir aqui comigo todo dia às 20 horas, dia de quinta, meio-dia, porque já era o horário da Quinta da Flora, né? Mas, né, estamos com esse intuito de falar sobre o caminho para você tratar, captar, avaliar, tratar seu paciente pélvico com segurança. Tem um desafio enorme aqui nessa live, né, que é falar sobre muita coisa. Eu me chamo Estela Fonzá, sou fisioterapeuta pélvica e professora, e minha missão de vida é fazer com que você atue nas disfunções do assoalho pélvico com segurança. Então, o caminho para isto é esse. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fico com vontade de falar isso. Então, hoje a gente vai falar sobre, né, esse grande desafio que é sobre captar, avaliar e tratar esses pacientes pélvicos com segurança, tá? E talvez você ache que eu vou falar sobre um assunto específico, mas hoje eu vou falar sobre venda. Quero falar sobre a dificuldade que todo fisioterapeuta tem, que é vender. A gente acha que vender é o quê? Coisa de gente que não presta, não é verdade? A gente acha que vender é errado, que a gente não pode gostar de dinheiro. E quando a gente pensa em dinheiro, tem uma sensação meio ruim, assim, que a gente sente. Quando a gente diz assim, eu quero ser bem remunerado, já acham que a gente é egoísta, a gente se sente egoísta. E eu quero conversar sobre isso hoje, sobre a gente quebrar esses tabus, quebrar esses preconceitos, porque sim, merecemos e precisamos ser bem remunerado na fisioterapia. Precisamos viver, sim, da área que a gente atua, certo? Então, para você captar o seu paciente, para você conseguir, né, tratá-lo e você conseguir evoluir o caso dele, né, evoluir nem tanto, mas se você quer captar, avaliar e tratar um paciente, você precisa de uma base, que é saber vender. E eu quero te explicar um caminho para isso. Coloca aqui nos comentários. Você se sente inseguro na hora de vender para o seu paciente? Quando é na hora de falar sobre dinheiro, qual é a sensação que você sente? Me diz aqui, porque isso é algo muito comum que eu percebo dos fisioterapeutas. Ao longo dessas lives, né, sempre tenho falado, quando você tem uma ideia, um insight, você pode colocar emoji de plantinha aqui nos comentários, porque assim eu sei que esse conteúdo foi importante, foi interessante para você. Tá bom? Então, coloca aqui nos comentários o emoji de plantinha. Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas. Eu tenho muito prazer em tirar a sua dúvida. Então, uma live é realmente feita para ter essa conversa, tá? Assim, frente a frente, eu e você, tá bom? Então, você, como fisioterapeuta, precisa também ser um bom vendedor. Na verdade, isso é uma das qualidades, que na verdade não é uma qualidade, é o que a gente consegue desenvolver. Então, você tem a capacidade de desenvolver o ato de vender. Mas hoje em dia, o ato de vender, o vender é algo muito importante para qualquer tipo de profissional. Isso não exclui os profissionais da saúde, que querem viver do que amam, que querem trabalhar, querem transformar a vida dos seus pacientes. Se você é um fisioterapeuta que quer entregar resultados incríveis aos seus pacientes, se você é um fisioterapeuta que se preocupa, se dedica, abdica da sua qualidade um pouco de vida em prol do outro, isso é algo lindo, maravilhoso, mas precisa ser remunerado. E às vezes o fisioterapeuta tem essa sensação de mal-estar quando a gente fala sobre dinheiro.
Mas se você quer crescer profissionalmente, não tem como você separar a venda desse processo. E com o passar do tempo vai se tornando natural. Com o passar do tempo se torna algo que é necessário ser feito e que vai te trazer muito crescimento profissional. Não é só sobre você ser mesquinho, não é só sobre você ser interesseiro, é sobre você saber se posicionar e ter de volta o que você entrega. Eu falo muito para as minhas alunas que a função do fisioterapeuta é realizar um tratamento e fazer com que esse paciente chegue no momento de cura, né? Você dar alta a esse paciente e você entregar um excelente resultado a esse paciente. A função do paciente é pagar por aquele serviço prestado. E muitas vezes a gente fica preocupado com o paciente, a renda que ele tem, como ele chega no consultório, se ele tem condições ou não de pagar. Mas essa não é nossa função. A nossa função é a gente viver do que a gente ama, fazer o que a gente gosta, tratar muito bem o nosso paciente, com muito carinho, com muito afeto, fazer com que ele realmente faça o que for necessário para evoluir, no caso dele. E você, como pessoa, no mundo que vivemos, precisa ser remunerado por isso. E muitas vezes o fisioterapeuta fica achando que não gosta da área mais, acha que escolheu a área errada, tá se sentindo perdido na área, tá vários anos em atuação, mas quer desistir da área porque não é reconhecido. E atrelado a esse reconhecimento tem a questão financeira, sim. E a gente tem que entender isso, que isso faz parte da vida. E você precisa faturar bem, você não quer colocar os seus filhos numa boa escola? Você não quer viajar pelo menos uma vez no ano ali, uma viagem legal? Você não quer viver num lugar bom, ter um plano de saúde e qualidade? Você não quer ter um carro próprio, se vestir melhor? Você não quer todas essas coisas? Atrelado a isso está o processo de venda. Você quer entender como captar um paciente, você precisa aprender sobre venda. Você quer aprender a avaliar o paciente, tem processo de venda no meio da avaliação, ao longo da avaliação. Senão, esse paciente não vai evoluir para o tratamento, para começar um tratamento. E se você quer que esse paciente realize o tratamento do início até o fim, tem processo de venda ao longo de todo o caminho. Não é só porque ele fechou um tratamento com você, você vai fazer o tratamento com esse paciente que pronto, agora eu não vendo mais. A venda precisa ser algo de você. Você precisa vender o seu peixe. E vender o seu peixe, o que significa? Não é só botar um preço nas coisas. Vender o seu peixe é você mostrar os benefícios, mostrar o quanto é importante, o quanto é incrível, mostrar que aquilo é algo que merece a dedicação de tempo dele, o investimento do dinheiro dele, e assim ele vai olhar para aquilo com muito valor. E ele vai pensar assim, nossa, é barato, nossa, vale a pena, a transformação que eu tenho vale o preço que eu pago e ainda eu acho que ela cobra pouco. Entende que você precisa gerar esses sentimentos do começo até o final do processo terapêutico. Desde a hora que você fala com o seu paciente no primeiro contato, até o momento de alta e pós-alta, ele precisa sentir isso também. Que valeu a pena fazer aquele tratamento, que foi importante, que você mostrou pra ele. Porque o que acontecia comigo, pelo menos, e acontece com muitos fisioterapeutas. Eu avaliava pra mim, coletava os dados do paciente em relação a como estava a musculatura dele, os dados que eu precisava para prestar um excelente tratamento. Eu atendia dentro da minha cabeça, né, pensando sozinha aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu não transparecia para o meu paciente isso, eu não vendia o meu saber para ele, eu não demonstrava o que eu sabia como fisioterapeuta, eu não vendia para ele ao longo de todo o processo. Então venda não é só sobre você precificar algo, é sobre você vender o seu peixe, mostrar o quanto aquilo é foda, desculpa a palavra, mas é isso. Então, você precisa entender como fazer isso ao longo de todo o processo, tá? E não tenha vergonha de oferecer um produto. Não tenha vergonha de se oferecer como fisioterapeuta para o seu paciente. Não tenha vergonha de cobrar um valor justo. Pare de sentir vergonha de dinheiro, de vender.
Isso é uma limitação muito grande que os fisioterapeutas têm. Especialmente pessoas que vieram de situação vulnerável financeiramente ao longo da vida. Pessoas que passaram por dificuldade financeira ao longo da graduação, ao longo da pós-graduação, ao longo de toda... Você pode agora estar passando por uma situação financeira. Mas o que eu quero deixar claro para você aqui, não tem como você precificar e colocar um valor no seu serviço olhando para sua conta bancária. Olhando para se você tem condições ou não de pagar por aquilo. Porque eu vejo muitos profissionais dizendo assim, Estela, tá muito caro o meu serviço. Nossa, eu vou ter que... Meu tratamento vai ficar no valor de R$2.000. Tá muito caro, meu paciente não vai ter condições. Para de primeiro ter preconceito com a questão financeira do seu paciente. Para de achar que o seu paciente é lascado financeiramente. Pare de achar que seu paciente, pela roupa que ele tá andando, se ele veio de ônibus ou não, enfim, que isso vai rotular se ele tem condições de pagar ou não. Primeiro, isso não é sua responsabilidade. Isso é responsabilidade do paciente. Quando você vai num salão fazer um cabelo e começam a te olhar e te julgar, dizer assim, não vai conseguir pagar não. Você ia se sentir bem? Se você tá indo atrás de um prestador de serviço para fazer um serviço, você quer que o prestador de serviço fique pensando se vai ter condições de pagar ou não, se o prestador julgando essa pessoa pela carcaça? Não. Qual é a sua função como prestadora de serviço? Realizar um tratamento incrível no seu paciente. Prestar o melhor serviço possível para tratar o mais rapidamente possível a disfunção que ele tem. Qual é a função da pessoa que está recebendo esse serviço? Ouvir as suas orientações, executar o que você orientar, certo? Mas a sua função... Então, vamos separar isso. Para de querer abraçar e ser mãe do seu paciente. A sua função é ser um profissional que presta um serviço, que está fazendo o melhor por ele. Quantas vezes eu não tive paciente que disseram assim, doutora, só tenho um momento de avaliação com você, não tenho dinheiro para mais. E eu fiz o melhor serviço que eu pude. Organizei para ele conseguir fazer em casa. Você, como profissional, você não dá um jeito para fazer o que o paciente consegue em relação à questão financeira. Agora vem dele chegar para você e dizer assim, não tenho condições. Como eu posso fazer? Vamos diminuir a quantidade de sessões na semana? Vamos passar para cada 15 dias? Eu passo treinamento para casa? Mas não barateie seu tratamento. Olhe, você só tem o dinheiro da avaliação. Eu não vou atender o paciente de graça. Eu não tenho nem... Não dá, a gente não pode ser assim. Para, físio. Para de querer fazer tratamento de graça para as pessoas. Isso é um desrespeito a ela. É um desrespeito a você. Há tantos anos de história que você construiu. Se alguém chegasse pra você e dissesse assim, eu vou fazer de graça pra você, você ia ficar até envergonhado, não é mesmo? Então, para de querer ser isso. Então, você precisa entender que você precisa vender. Isso é fato. Né? Não, contra fatos não há argumentos. E você precisa gerar essa consciência. É o que eu quero que você quebre na sua vida. Se responsabilizar pelo quanto seu paciente pode pagar e achar que aquele tratamento precisa caber no seu bolso. Você acha que quem está vendendo joias numa loja de joias, a vendedora, ela tem condições de comprar aquelas joias? Eu acho que não. Você acha que ela fica dizendo assim, não, eu vou diminuir esse valor, porque meu cliente não tem. Não, ela tá ali para prestar o melhor atendimento dela, para oferecer uma joia dentro das condições da pessoa e a pessoa tem que falar isso. E se você, como fisioterapeuta, não está dentro do bolso do paciente, não deveria nem ter ido atrás de você. Então, tenha clareza sobre isso. Você precisa ser vendedor. Isso qualquer área. Independente. E pare de ter vergonha. Quebre essa concepção que você tem. Para vender. Agora, certo, Estela. Eu entendi. Eu preciso ser um vendedor. Como eu vou vender a minha avaliação? Como eu vou vender o meu tratamento? Enfim, como é que funciona isso? Você precisa primeiro entender profundamente o serviço prestado como fisioterapeuta. Eu tô falando de venda, eu falei de forma geral. Mas você precisa ser um fisioterapeuta que sabe o que tá fazendo. Você não pode ser um fisioterapeuta que não sabe o que faz.
Você não pode ser um fisioterapeuta que não sabe tirar dúvidas, que não dá um norte para o paciente sobre como vai ser o tratamento. Isso precisa estar na ponta da sua língua. Da mesma forma que ao comprar uma roupa, e se você perguntar ao vendedor qual é o tecido e ele dizer eu não sei, você vai ficar assim, eu vou comprar uma roupa sem saber se é poliéster, sem saber se é algodão, sem saber realmente, né, para entender o valor daquilo. Então, você como fisioterapeuta precisa passar para o seu cliente, para o seu paciente, o quanto aquilo é valioso. E para isso, tire dúvidas, né? Quebre objeções. Você precisa entender profundamente seu serviço. Você precisa saber como você vai conduzir aquilo. Como você vai conduzir um tratamento? Ah, Estela, o paciente está perguntando quantas sessões ele vai precisar. Você precisa entender como organizar o tratamento do paciente a ponto de você avaliar ele e dar um norte. Claro que a gente não tem como dar uma quantidade X de sessões, porque depende do paciente, da pontualidade dele, da responsabilidade que ele tem com o tratamento e depende do caso dele. Mas você precisa ter a segurança de falar isso para o paciente. E ao você se posicionar, saber responder, saber conduzir, isso é venda. Então, quando eu chego para você e digo para o paciente, olhe, a gente vai fazer um tratamento isso, não pode isso, porque aquilo isso, você tá passando autoridade, você tá vendendo, tá? Então, primeiro, conheça profundamente o seu serviço. E por isso que a semana do fisiopélvico de referência também é importante para você. Porque você vai entender profundamente as disfunções do assoalho pélvico. Você vai conseguir ouvir e raciocinar de acordo com aqueles sintomas que o paciente trouxe, né? Até às vezes por uma mensagem, algo rápido, assim, só para você conseguir conduzir aquele fechamento de avaliação. Mas com aquelas informações você consegue conduzir a conversa com ele. Você consegue se posicionar mais como profissional, porque o primeiro passo da venda é você saber o que vende, que é a fisioterapia pélvica. Então você precisa ser excelente em tirar dúvidas, excelente em esclarecer a sua área de atuação. Por exemplo, teve uma vez que eu recebi uma mensagem de uma paciente dizendo assim, Estela, você faz pompoarismo? Aí eu fiz pra ela, não, eu faço melhor que o pompoarismo. Porque o pompoarismo, ele vai apenas realizar um treinamento, uma contração muscular aleatória. Eu vou fazer um treinamento personalizado para o que o seu corpo precisa. Voltado para os benefícios que a sua musculatura precisa desenvolver. Personalizado, individualizado, 1 hora com você. Isso é venda. Então, quebrei a dúvida dela e mostrei o quanto o meu serviço é mais valoroso. Você acha que isso foi chato, arrogante, olhão, que eu fui interesseira? Não, eu tô mostrando os benefícios de fazer o tratamento comigo. Então, é isso que você precisa ser bom como profissional também. Tá? Então, você precisa conhecer profundamente o serviço. Você precisa ter clareza de como conduzir com esse paciente, né? Em relação ao tratamento, em relação ao primeiro contato também de venda, que é a primeira vez que você fala com essa pessoa, né? Quando a gente tá vendendo na fisioterapia, a gente vende 2 vezes. A gente vende no primeiro contato, né? Por ligação, por WhatsApp, por Instagram. E a gente faz o processo de venda da avaliação. E no final, a pessoa precisa agendar com você o horário. Esse é o primeiro passo de venda para o fisioterapeuta. O segundo passo da venda é a avaliação. É a segunda venda que você faz para esse paciente. E nessa segunda venda, você precisa transmitir na avaliação o quanto essa pessoa precisa, o quanto a fisioterapia pode ajudar e até onde. Por isso que você precisa entender profundamente a fisioterapia pélvica. Porque quando você passa segurança, você sabe do que você faz, você entende o que está por trás daquilo, o paciente faz com você. Porque ele se sente seguro em realizar. Então é importante você ter essa clareza de domínio das disfunções do assoalho pélvico, tá? E a semana do fisiopélvico de referência vai te ajudar nisso, com muita clareza. Você saber atuar nas disfunções.
E é como eu tinha dito antes, né? Você precisa parar de medir o valor do seu tratamento, o valor do que você cobra pelo bolso do outro, pelo seu bolso, tá? Você tem que cobrar o que precisa cobrar de acordo com o mercado, de acordo com seus insumos, de acordo com referencial nacional, e a gente faz um cálculo a partir dessas informações. Mas você não pode chegar e ficar distribuindo sessões a R$50, porque você está desesperado, você está cobrando pelo seu bolso e não pelo que você precisaria cobrar. Então, tenha clareza em relação a isso. E com isso, você sabendo, conhecendo profundamente sobre o que você faz, como você atua, vender fica mais natural. Vender fica mais fácil, vender é intuitivo, porque você está só demonstrando a importância da sua área de atuação, o quanto você pode transformar a vida daquela pessoa. Você não está vendendo falácias, você não está vendendo algo que não existe, você está mostrando a necessidade daquilo e as pessoas querem essas informações de você, né? Elas querem que você venda para elas, porque elas querem aquelas informações. E você se negando a vender é uma forma de você afastar essa pessoa de você. Então, entenda como você precisa conhecer profundamente e que vender é algo que não tem por onde fugir, tá? E quem tem segurança na área de atuação, quem não sabe atuar nas disfunções do assoalho pélvico, quem está se sentindo insegura, tem medo, não tá 100%, não vai saber vender. Porque é a base do bom vendedor. É a base de você começar a captar, começar a avaliar e começar a tratar os seus pacientes. É pela venda, é por você conhecer. Então, se você não conhece a fisioterapia pélvica, se você está inseguro na atuação, é bem provável você não saiba vender, né? Porque esse é o primeiro passo. E o caminho de tudo precisa começar por essa base profissional, que é essa base de você dominar a atuação como profissional. Por isso que eu criei o Semeando na Pélvica. Quando eu criei o Semeando na Pélvica, o intuito inicial era vender, ensinar, né, apenas a você saber vender, se posicionar e captação de paciente, né? Esse era o intuito do Semeando, seria uma formação voltada a você, o que ninguém te ensina na fisioterapia pélvica, que é sobre isso, né? Você se posicionar, vender o seu paciente, avaliação, vender o tratamento, que era algo que as pessoas nunca ensinaram, o profissional. Mas eu precisei colocar a parte de raciocínio clínico, atuação como fisioterapeuta, você saber atuar em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico, por quê? Não adianta você, como fisioterapeuta, saber vender, entender o passo a passo de como fazer aquele paciente fechar o tratamento com você, você ensinar, eu te ensinar como você fecha o tratamento, você, enfim, né, capta esse paciente, se você não sabe nem como atuar, né, naquelas disfunções. Por isso que eu criei o Semeando na Pélvica com base em atuação profissional como fisioterapeuta pélvico, saber uma avaliação que dá clareza, dominar o raciocínio clínico e saber atuar para um tratamento eficaz nas disfunções do assoalho pélvico. A partir disso, eu ancorei a captação e a fidelização de pacientes. Por quê? Porque não adianta você vender se você não sabe a base da fisioterapia pélvica. Se você quer vender fisioterapia, você tem que saber fisioterapia. E foi assim que eu estruturei o Semeando na Pélvica, com essa base, né? De ser um excelente profissional. Saber atuar em qualquer caso, independente, não ter essa insegurança. Porque tendo insegurança, você não vende, você não cresce profissionalmente, tá? Então, o que você precisa saber? Você precisa saber atuar em funcionalidade muscular, nas disfunções do assoalho pélvico, entender o caminho para transformar a vida daquele paciente. Com base nisso, a gente pode dar os próximos passos, que é estruturar seu negócio como fisioterapeuta. Você começar a captar pacientes da forma com que você sonhou, com o público que você quer, no nicho que você quer. Se você quer obstetrícia, se você quer urologia, se você quer proctologia, sexualidade, enfim.
com base em você entender funcionalidade, você consegue desenvolver o raciocínio em função de, independente qual tipo de área. E com base nisso, você trabalhar a funcionalidade, você pode crescer mais profissionalmente. Até porque não adianta você estruturar um negócio se você não sabe ser um excelente profissional. A máscara cai muito rapidamente. Então, você precisa ter essa segurança como profissional, saber atuar nas disfunções do assoalho pélvico, para a partir daí, você crescer o seu negócio, você se precificar bem e você crescer como profissional, né? Na sua carreira mesmo, tá? Então, o caminho de tudo, né, de crescimento é por venda. Não dá para você crescer sem captar paciente. Não dá para você crescer sem entregar excelentes resultados. Não dá para você crescer sem vender. Uma coisa está atrelada à outra. Se você quer aprender o primeiro passo para ser esse fisioterapeuta incrível que sabe o que fazer nas disfunções do assoalho pélvico, você precisa participar da Semana do Fisiopélvico de Referência. Tá chegando aí, dia 29, tá? Faltam poucos dias, 4 dias. Né? Faltam 4 dias para começar a Semana do Fisiopélvico de Referência. Eu vou te ensinar o caminho para você saber atuar nas disfunções do assoalho pélvico e ter segurança com quais são os tipos de disfunções que tem, como você trata essas disfunções, com casos clínicos, atividades, muito sorteio a gente está incluindo nessa Semana do Fisiopélvico de Referência. É gratuito e você ainda pode ganhar cursos, ganhar recursos, enfim, a gente tá caprichando para uma semana incrível para vocês, tá bom? Nessa Semana do Fisiopélvico, né, nessas lives de preparação, estamos divulgando palavras-chave. Essas palavras-chave servem para você ganhar a imersão em proctologia, que é um curso novo que eu desenvolvi para, né, calar muitos fisioterapeutas aí que pedem um curso, né, de forma direcionada à proctologia. Então, criamos a imersão em proctologia. Se você tem segurança em atuar nas disfunções proctológicas, tem a imersão em proctologia. E se você pegar todas as palavras-chave dessas lives que a gente tá tendo, você vai ganhar, você pode ganhar uma das 3 vagas para a imersão em proctologia, tá? Eu vou falar a palavra-chave de hoje, agora. Então, você preste atenção. Manda o pessoal de casa calar a boca um pouquinho para você ouvir, que eu vou falar apenas uma vez. Por quê? Teve gente que ficou até o começo da live. Não é justo eu ficar repetindo. Alguém que chegou agora, não assistiu todo, pega a palavra-chave e pode participar do sorteio, tá? Isso não é justo. Por esse motivo, eu vou falar apenas uma vez. Preparados? Corações, plantinhas aqui. Abram os ouvidos. Que a palavra-chave de hoje é autoridade. Pegou? Volta aqui. Peguei, plantinha, coração, para eu saber. Tá bom? Essa é a 8ª palavra-chave. É a 8ª live. Estamos chegando no final dessas lives, tá? Então, você precisa se preparar para a semana a semana do Fisiopélvico de Referência. Tá chegando por aí. Ó, essas dos coraçãozinhos, tudinho que botou aqui, ó. Fiel nas lives, do começo até o fim. Muito bem. Pegou a palavra-chave, guarda para si. Não divulga com todo mundo, porque aí tem mais concorrência no sorteio, né? Então, aproveite essa oportunidade, tá? Anote todas as palavras-chave. São 12 lives de preparação. Você precisa estar inscrita na semana do Fisiopélvico de Referência para participar do sorteio. E lá no grupo do WhatsApp, que você também precisa estar, vai ter todas as informações, tá bom? Bom dia, Mérida. Acabei de chegar do trabalho. Não tem problema, a live vai ficar salva para você. Aí você pode reassistir, aprender muito e ainda ter a chance de participar de um sorteio. Vou pra live no turno hoje. Muito bem. Então foi isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por tudo, por estar aqui comigo. Amanhã a live será às 20 horas de novo. É porque hoje é dia de quinta, é o dia que tem Quinta da Flora. Mas aí é meio-dia, sempre meio-dia. Mas
Dos outros dias da semana, as lives estão sendo às 20 horas, tá certo? Então, um beijo para você e tchau, tchau.